Meus amigos, a Netflix acabou de liberar 20 novas imagens do volume 2 da quinta temporada de Stranger Things. E é óbvio que muitas das imagens contêm spoilers, caras, revelações absurdas. Como é que a Netflix liberou essas imagens, velho? Temos o Lucas momentos antes de resgatar a Max no hospital, o Henry Creel se aproximando da Holly, a Robbie em pânico, né, com o ataque dos Demodogs, e o trio formado com Kali, Eleven e Hopper finalmente reunidos. Só que tem uma imagem entre essas 20 que é um absurdo, um negócio que eu não entendo como que a Netflix revelou isso, porque entrega muito do que vai acontecer no final da quinta temporada. E a gente vai comentar sobre todas essas imagens, analisar todas elas no vídeo de hoje. Hello my friends, Geek na voz, e ia começar por essa imagem que pra mim é uma das mais interessantes, mais reveladoras, que é a Kali, Hopper e Eleven juntos no mundo invertido. E eu chutaria que essa imagem ela passa momentos depois que eles resgataram a Kali lá dos militares. E cara, essa imagem parece um limiar entre a realidade e o mundo invertido, né, onde as regras são flexibilizadas em vez de quebradas. E no centro está a Eleven e sua expressão é fundamental, ela não parece chocada e nem com medo, ela parece consciente, e isso importa, porque depois de tudo que foi revelado no primeiro volume, especialmente sobre a verdadeira natureza de seus poderes e sua conexão com outras crianças, esse momento não parece uma descoberta. E ao lado da Eleven temos a Kali, número 8. Afinal, toda a trajetória da Kali foi construída em torno da percepção, das ilusões, do medo e da manipulação daquilo que as pessoas acreditam ver. E essa floresta azul no Upside Down não parece um lugar qualquer. Ela transmite aquela sensação psicológica, né, quase que como um espaço mental compartilhado, onde as habilidades da Kali serão essenciais. Mas ninguém está avançando e ninguém está lutando, eles estão parados, observando, processando. E essa imagem sugere que o objetivo final de Stranger Things não será destruir o mundo invertido, mas sim compreendê-lo. E agora, né, se a gente junta o trio, né, Kali, Eleven e Will, os três com poderes, agora sim eles têm ferramentas mais do que suficientes para finalmente derrotar o Vecna no final da temporada. Porque, como eu disse, né, o verdadeiro perigo pode não ser o monstro em si, mas a realidade que ele te convence a enxergar. E outra imagem que realmente se destaca é a da Vicky no hospital, né, que é momentos antes do ataque do Demogorgon. Pois como já vimos em cenas anteriores, o Lucas vai ter que correr pelo hospital carregando a Max nos braços, porque o Demodog está caçando enquanto ela está em coma, cara. E isso não é aleatório, né? Isso faz parte do plano do Vecna, porque na certa ele percebeu, né, que a Holly juntamente com a Max estão tentando escapar da prisão mental dele, né, do Mindscape, das memórias, e a única forma do Vecna deter a Max, talvez, é simplesmente matando o hospedeiro dela, que nesse caso é a nossa Max, que está em coma. Por isso que ele mandou os Demodogs até o hospital. Ou seja, se o hospedeiro morrer, a Max não poderá se libertar, né? É cruel, é estratégico e é exatamente o tipo de lógica distorcida que o Vecna usaria, né? E conectando essa sequência do hospital a outro momento comovente, também vemos o Lucas conversando com sua irmã, a Erica. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não perceberam, né? O Lucas, ele está usando o mesmo uniforme da WSQK que ele veste na cena em que foge do hospital com a Max. Ou seja, em outras palavras, essa conversa provavelmente acontece pouco antes do ataque do Demogorgon, né? Preparando o terreno para uma das sequências mais emocionantes do volume 2. E temos também uma imagem inédita da Doutora Kay nos próximos episódios da quinta temporada. E se eu tivesse que apostar, eu já falei isso em outros vídeos, eu acho que a Doutora Kay é uma personagem extremamente morrível no volume 2. Se alguém tiver que bater as botas na mão de um Demogorgon, de um Vecna, é a Doutora Kay. Ela tá com muita cara que vai morrer. E o volume 1 apresentou a Doutora Kay, né, como a cientista do governo responsável pela busca pela Eleven e pela proteção de algo altamente confidencial trancado em seu laboratório. Só esse mistério já a coloca em uma situação perigosa, então não podemos esquecer que a Doutora Kay manteve a número 8 presa por anos. E esse detalhe é exatamente o motivo pelo qual os Dufferys insistiram em trazê-la para a temporada final. Os irmãos Dufferys disseram, né, que não esqueceram a personagem da Kali, afinal ela tem poderes ligados a Eleven e era uma ponta solta, e eles chegaram e concluíram esse arco, ou pelo menos vão concluir agora no volume 2. Será que a Kali vai se sacrificar no final das contas? Será que ela vai ser importante na derrota do Vecna? E segundo ele, né, a Kali terá um papel essencial nos próximos episódios, né? Ele disse o seguinte: encontramos uma maneira muito interessante que vocês verão na segunda metade de reentregá-la à história, tanto na narrativa quanto na jornada pessoal da Eleven pro resto da série. E então temos a imagem mais perturbadora de todas, provavelmente, que é o Henry Creel dentro da casa dos Wheelers. Ele tá atrás da Holly, velho. Pois como mostrado no trailer recente, né, a Max e a Holly conseguem descobrir um novo portal que lhes permite escapar do mundo mental do Vecna. E pra onde esse portal leva? Diretamente pro quarto da Holly Wheeler. Então fotos do set revelam uma saída circular quase idêntica àquela pela qual vimos Max e Holly passando no trailer. Mas a julgar pelas cenas seguintes, as coisas pioram rapidamente, né? Porque tem um frame da Holly com uma expressão de puro terror enquanto algo se aproxima dela. E o culpado mais lógico é o próprio Henry Creel, né? Parece que o Henry percebeu que as duas garotas estavam tentando escapar e aí seguiu direto pra casa dos Wheelers. Se for esse
esse o caso, cara, significa que o mundo mental não é mais uma prisão, mas sim uma porta de entrada, e o Henry está usando para poder invadir o mundo real de maneiras nunca antes vistas. E essa cena do Henry Creel, né, meio que nas escadas, complementa o que a gente viu no trailer, né, que é uma cena que ele meio que começa a se deformar, né, mostrar as várias facetas dele, e é uma cena que fica girando rapidão, parece que é esse momento aí. E antes de tudo isso acontecer, dentro do mundo invertido, Max e Holly atravessam uma porta misteriosa que se ergue sozinha no meio do nada. E essa porta não é apenas um elemento visual aleatório, ela representa uma parede viva que cerca o mundo invertido, né, expandindo-se e apertando constantemente seu domínio sobre Hawkins. E ao mesmo tempo também funciona como um buraco de minhoca que o Sr. Clark descreveu em temporadas anteriores. É essencialmente um portal de tecido do espaço-tempo, né? E essa revelação reforça a ideia de que o mundo invertido não é um mundo paralelo no sentido tradicional, mas sim uma dimensão paralela diretamente ligada a Hawkins. E o plano do Vecna gira em torno do uso de crianças sequestradas para limitar essa estrutura, né, fortalecendo-a dentro e ampliando o seu controle. E no meio disso temos outra imagem reveladora, né, onde vemos o Will, Robin e Lucas cavando alguma coisa no chão, obviamente, enquanto eles se deparam com algo se aproximando. Isso daí na certa no Upside Down. E esse momento se conecta diretamente ao papel do Murray no plano maior, né, porque no trailer recente a gente viu os militares tentando impedir a equipe do Murray de derrotar o Vecna. E dentro do caminhão militar estão Robin, Dustin, Lucas e Will, o que indica que é algo muito importante. Ou seja, não importa quem morra na quinta temporada, não vai ser nenhum desses 4 personagens provavelmente. Então vemos a Nancy pegando o rifle e abrindo fogo contra os militares, cara. E honestamente, essa pode ser a melhor versão da Nancy que já vimos, né? Ela tem toda essa energia de Sarah Connor e se encaixa perfeitamente em sua trajetória como personagem. E outra imagem também impactante que se conecta com um teaser bem antigo, né? Um dos primeiros teasers, se eu não me engano. Eu acho que foi o primeiro que a Netflix soltou da quinta temporada de Stranger Things, que é a Joyce conversando com o Will. E provavelmente essa cena vai acontecer antes deles porem o plano em prática. E como o trailer confirmou, o Will vai voltar a usar os seus poderes e esse momento entre mãe e filho parece estar preparando ele emocionalmente para o que está por vir, né? E em seguida vemos o Dustin e Steve olhando para um enorme buraco que se abriu bem acima deles. Isso se conecta com a cena emocionante que Dustin corre em direção ao Mike, mas também com a misteriosa cena do Dustin abraçando Steve como se alguém tivesse acabado de morrer. E isso levanta a pergunta que todos estão fazendo, né? Quem é que eles estão perdendo, né? Porque algo devastador está claramente no horizonte. E saíram imagens também exclusivas do Vecna, né? Imagens em 4K agora, né? Bem nítidas em HD e, cara, é assustador. Uma dessas imagens, obviamente, é aquela que eu disse, né? Ele invadindo a casa dos Wheelers. E outra imagem é ele meio que no casulo dele, que foi uma cena que também apareceu no final do trailer, e aqui a gente tem uma dimensão melhor do que é aquela coisa. Parece que realmente é um covil que a gente nunca viu antes do Vecna. E o seu plano gira novamente em torno das crianças sequestradas, né? Usadas como fonte de energia para poder expandir as paredes vivas do mundo invertido. E o Will continua sendo um personagem inesperado, só que crucial. E outra imagem que merece destaque gira em torno do grupo, né? Dustin, Nancy, Steve e Jonathan indo diretamente para o laboratório de Hawkins. E é dentro desse laboratório o berço de tudo que deu errado em Hawkins, né? Que o grupo se depara com algo completamente diferente de tudo que já viram. É uma partícula misteriosa, uma partícula pulsante, viva, vermelha. Não é apenas energia, não é apenas matéria, cara. Parece ancestral, parece intencional e possivelmente consciente. E eu comentei isso em outro vídeo, né? Eu não sei vocês, mas essa partícula girando dessa forma, com esse efeito, só que mudou a cor, né? Porque a outra era preta, agora é vermelha. Lembra muito a partícula de Deus de Dark. Quem já viu Dark da Netflix? Afinal, ao estabilizar suas partículas subatômicas, né? Torna-se um ponto de acesso literal para viagens no tempo. E não é simplesmente um buraco entre mundos, mas um ponto de convergência onde o espaço, o tempo e a realidade se sobrepõem. E quando colocamos esses conceitos lado a lado com Stranger Things, né? Os de Dark, as semelhanças se tornam quase impossíveis de ignorar. E outro detalhe interessante também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre Stranger Things, mais imagens. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. E cara, em termos mais simples, essa partícula ajuda a mudar a própria estrutura da realidade, né? E agora Stranger Things parece estar explorando essa mesma ideia, mas dando-lhe um toque sobrenatural, né? E a grande questão agora é inevitável. Será que Stranger Things vai seguir o mesmo caminho semelhante ao de Dark? Eu não sei vocês, mas aquela explosão sônica que aconteceu lá no Upside Down, né? Toda vermelha, com a galera olhando pro céu, veio do laboratório de Hawkins. Ou seja, alguém ativou aquela partícula. Será que foi a Eleven? Será que foi intencional, acidental? Quem foi que ativou aquilo? O que isso significa? Será que o Upside Down tá sendo destruído, ou então tá invadindo completamente Hawkins? O que significa essa coisa? Comenta aí, tá, as teorias e expectativas de vocês pra complementar esse vídeo aqui também. Bora interagir. E talvez pela primeira vez, cara, o verdadeiro vilão não seja apenas o Vecna, mas a própria origem do Upside Down. E outro momento marcante, como eu disse, é a Nancy abraçando completamente a sua Sarah Connor de O Exterminador de Futuro, né? Parece que a Nancy vai pegar sua arma e disparar contra os militares, provando mais uma vez que ela é uma das personagens mais destemidas dessa série. E temos outra imagem também mostrando o Senhor Fulano, né, em sua forma humana, aparentemente
simplesmente pronto para manipular mais crianças, né? Ele aparece olhando fixamente para a janela de uma casa, mas onde exatamente ele está, não sabemos, né? Será que é dentro do mundo mental? Ou será que o Sr. Fulano está mirando em uma última criança em Hawkins, né? Alguém crucial para o seu plano final. E cara, retornando aqui essa partícula vermelha que se conecta obviamente ao Sr. Fulano, né? Porque tudo isso faz parte do plano dele. Tem um detalhe aqui que eu acho sensacional que vale a pena comentar com vocês. Porque se essa partícula vermelha realmente funciona como um catalisador temporal, isso poderia explicar porque o mundo invertido está congelado em 83, né? Porque a influência do Vecna parece não linear e como personagens como Will e Eleven podem estar conectados através do tempo e não do espaço. Até mesmo a enorme explosão sônica vermelha se assemelha aos eventos desestabilizadores causados pela energia temporal de Dark, né? Que pode ser uma grande referência. E se Stranger Things está explorando as consequências temporais, os episódios finais podem revelar que o grupo não está apenas lutando contra o monstro, mas sim contra uma linha do tempo que quer se destruir. E eu já comentei isso em outros vídeos e eu volto aqui novamente pra vocês. E essas imagens novas meio que dão indícios de que alguma coisinha com que eu vou falar aqui agora pode acontecer, que é alguém fazer um grande sacrifício. E aí eu não sei agora se vai ser o Will, né? Porque o Will ele tem poderes e aí meio que tudo começou com ele lá sequestrado e pode terminar com ele, ou então com Eleven, porque não? Talvez se tem alguém que tenha que se sacrificar pra poder ajudar a cidade, salvar os amigos, talvez seja Eleven, ou então talvez o próprio Henry Creel, né? Ele se desfaça um pouco dessa manipulação mental do Devorador de Mentes e no final ele se sacrifique, né? Ele perceba tudo de ruim que ele causou pro mundo e pra aquela cidade e ele meio que realize um ato final de sacrifício, ele tome consciência e se livre dessa manipulação maligna do Devorador de Mentes. Enfim, cara, muita coisa pode acontecer, mas fato é, alguém vai se sacrificar. Os diretores, né, os irmãos Duffers, eles já disseram que Fuga de Camazotes é o melhor episódio do volume 2 e que todo mundo vai chorar no final. Ou seja, vai ter uma perda, alguém vai de arrasto pra cima. Comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Até a próxima, valeu, falou e fui!